Isso é uma mania que eu desenvolvi para poder não perder as coisas. Tem uma coisa tão interessante nos transtornos mentais, que a diferença dos transtornos de quem tem o transtorno ou de quem tem doença ou não tem, não é qualitativa, é quantitativa. O que significa isso? Eu posso perfeitamente entender qualquer pessoa de qualquer transtorno, porque todos nós temos um pouquinho de cada transtorno. O que muda é a quantidade que eu tenho e o que me paralisa. Gente, Minas, o índice de toque é maior do que o Brasil. Mineiro, quando chega no consultório, eu falo assim, fala dos seus tios, né? Para ver a história genética. Eu falo, tem algum tio, alguma tia? Não. Aí daqui a pouco um fala, não, lembra do tio fulano? Eu falei, o que tem o tio fulano? Porque mineiro, ele vai jogando a coisa, ele não fala, né? Aí um olha para o outro e fala assim, o tio fulano. Aí eu falei, tá bom, gente, me fala do tio fulano. O tio fulano era meio sistemático. Quando fala sistemático, gente, se não é toque, tem traço. Então, assim, essa coisa, talvez seja a coisa mais revolucionária dos últimos 20 anos, da gente entender a doença mental como um espectro, que vai desde daquilo que a gente tem uma pontinha e não atrapalha, a gente vive, a gente não sofre com isso. Por exemplo, pequenas manias servem para a gente se organizar. Por exemplo, se eu não tiver mania, eu tenho déficit de atenção. Se eu não tiver a mania de contar quantos volumes eu saio e viajo, eu vou deixando as malas pelo meio do caminho. Mala, celular. Então eu saio de casa assim, uma mala, uma bolsa e a mochila. Aí toda vez que eu paro em algum lugar, eu falo a mala, a bolsa, a mochila. Porque senão eu vou indo. Eu já deixei o computador em banheiro, assim, de outro estado. Isso é uma mania que eu desenvolvi para poder não perder as coisas. Entendeu? Então, assim, pequenas manias são coisas que nos organizam, tá? Agora, quando isso se torna o sistemático, esse tio sistemático fazia o seguinte, ele ia dormir, aí ele levantava para conferir se tinha desligado todas as luzes da casa. Aí ele acendia tudo de novo e apagava. Aí ele voltava. Aí ele acendia tudo de novo e apagava. Eu falei, quanto tempo ele... isso lá para as 3 horas da manhã ele acabava. Então, assim, isso já é uma coisa que não deixa a pessoa dormir. Isso é muito bacana a gente entender. Por exemplo, borderline. Aí tem gente que fala assim, nossa, mas essas pessoas explodem de emoção, explodem de raiva. Como é que é isso? Gente, qualquer um pode imaginar o que é ser borderline no auge de uma paixão. Todo mundo aqui já se apaixonou, né? Eu espero que sim. Quem não se apaixonou, espere, porque vai se apaixonar. É humano. Quando uma pessoa está apaixonada, tudo fica numa dimensão. E a gente jura que se a outra pessoa for embora, a gente vai morrer. Desde a primeira paixão. Os adolescentes, então, sempre acharam o amor da vida, com 15 anos. E nunca mais serão os mesmos. A sorte é que passa e a gente vê que a gente se apaixona várias vezes. Para o bem ou para o mal. Então, assim, dá para a gente entender. O problema do border é que ele vive como se ele tivesse o tempo todo apaixonado nessa dependência do outro. Então, ele desesperadamente tem medo de perder o outro. Porque como ele não se sente inteiro como pessoa, o outro, ele necessita do outro para ser, ou necessita de um papel para encarnar. Então, ele tem um vazio emocional muito grande. Então, assim, o desespero do border, muitas vezes, ele tem reações impulsivas, de quebrar coisas e desesperar, mas é com medo de perder. Pelo desespero de perder, ele acaba perdendo, porque ele perde a mão do medo de ser rejeitado. A ferida essencial do border é o medo da rejeição. No fundo, são pessoas que têm profundo medo de ser abandonadas. Né? E muitas dessas pessoas têm uma história de abandono mesmo na infância. Não só de abandono, mas de abuso também. Então, você vê que tem uma ferida emocional ali aberta.